Ok, começamos para valer então agora mais uma edição do programa Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. E o nosso entrevistado de hoje é o secretário adjunto de Fazenda, doutor Clóvis Monteiro. Secretário, seja bem-vindo ao programa, é sempre um prazer receber autoridades aqui. E hoje o senhor representando a Cefaz, a Secretaria de Fazenda. Muito boa noite. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, para a gente tratar de assuntos tão importantes, né, para o Estado, para a economia local e, por que não dizer, do Brasil, né, como a reforma tributária é algo importante, como a gente estava conversando aqui antes de iniciar o programa, né, algo que o Brasil espera há mais de 30 anos e que agora parece que chegou a um amadurecimento no Congresso Nacional e que provavelmente essa reforma deve realmente sair. Legal. E para quem não sabe, eu não lembro, o doutor Clóvis não é acriano de nascimento, mas já é por opção. Com certeza. Ele é de Guaíra, interior do Paraná, nasceu lá, mas criou-se no interior de Rondônia, em Vilhena. Veio para o Acre em 2001 e desde 2006 faz parte da Secretaria de Fazenda, a Cefaz. Ele veio com uma missão. O Zé Leite dizia sempre, Osmir e Narciso, que ninguém vem ao Acre impunemente. E ele veio gerenciar, comandar um frigorífico. Vocês lembram ainda, o Frisacre. E aí, depois fez concurso público, passou a ser auditor fiscal. Doutor Narciso Mendes, muito boa noite. Boa noite, eu espero que um assunto fundamentalmente importante, e o doutor Clóvis deve reconhecer que o é, como a reforma tributária, a nossa imprensa local tem dado pequeníssima ou nenhuma importância a esse assunto. Então eu gostaria, em nome do Márcio Nunes e do próprio Muniz, porque aqui eu sou um pau-mandado deles dois. Que é isso? Além do que, me acompanho do sujeito que eu mais gosto e mais discordo dele, que é o Osmir Lima. Boa noite, Osmir Lima. Boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Tá bom. Ele tem razão, discordamos permanentemente. Mas a amizade continua, o mais importante é isso. Não atinge. Né? Quem faz a primeira pergunta ao nosso convidado? Você uma pergunta, já fazendo uma pergunta meio complicadinha, viu, Narciso? Eu já o preveni de você, tá? Não, é porque isso interessa a população saber. Não fazer coisa que a população precisa saber, que está aí nos assistindo. O orçamento do Estado, você nos informou, que está em torno de 8 bilhões e 800 milhões de reais. Isso, esse é todo o dinheiro que é arrecadado, pago pela população, por você que está nos assistindo, você paga esse dinheiro para o Estado fazer trabalho em seu benefício. Eu pergunto o seguinte, depois de tirado os salários, depois de tirado previdência, depois de tirado as dívidas e outros encargos administrativos que eventualmente possa ter, você tem ideia assim de quanto sobra para investimento no Estado? Soma-se a isso ainda o repasse dos poderes, né? Dos poderes, isso. Da Isso, Defensoria. Fora isso, ainda tem alguns investimentos obrigatórios. De parte desse valor que a gente arrecada, principalmente em relação ao ICMS, 25% já não é nosso, são dos municípios, a partir dos municípios. Do IPVA, do que a gente arrecada, 50% é dos municípios, não passa nem pela conta do Estado. Só vem na arrecadação e automaticamente já é distribuído. Independente de onde o veículo seja emplacado? O veículo é 50% do Estado, 50% para o município onde ele está emplacado. Tá, sim. Entendi. Dessa forma. E os 25% do ICMS que os municípios, aí tem um índice de participação dos municípios, que é um cálculo bem complexo, que leva em consideração diversos fatores, entre eles fator econômico, fator de meio ambiente, fator de índice de educação. Então tem vários fatores ali que formam um cálculo matemático que é bem diverso para ser feito, para poder calcular essa divisão para os municípios. Como respondendo a pergunta,
realmente hoje com as obrigações que o Estado tem, isso tanto a nível de Estado, como município, como governo federal, hoje pouco se sobra para investimento. Eu não sei te dizer exatamente o valor, até porque, como eu disse no início, eu sou secretário da Receita, né? O meu papel principal é arrecadar. O gastar está mais voltado ao secretário do Tesouro. O certo é que é menos que o Osmir imaginou, porque ele imaginou isso sem falar no que o senhor citou aí. Isso. Não, não precisa dar número não, só lhe dizer que é muito pouco, já é uma resposta. É pouco. Objetivo. Hoje nós temos, menos de 10%, certamente, Osmir. Hoje nós temos diversas obrigações, né? Voltando, nós temos a obrigação do que é arrecadado de repasse obrigatório para a educação e para a saúde. E esse também nós não podemos contar. Esses nós temos obrigatoriamente que investir nesses dois, na educação e na saúde. Então, e aí do que sobra, realmente aí é o Estado, né, e o governo que tem que ter o feeling, né, de saber qual é o melhor ramo a ser aplicado para que o Estado realmente possa desenvolver. Aproveitando, secretário, aproveitando a carona do Osmir, aquele probleminha foi resolvido definitivamente de alguns municípios reclamando, inclusive a Crelândia, eu acho que tinha razão também, que como você falou, leva em conta as questões ambientais também. O município de Rio Branco também se sentia meio prejudicado, isso foi resolvido, não? Sim, foi, chegamos a um entendimento, né, porque ali uma coisa que às vezes os municípios não, talvez até entendem, né, mas eles não querem perder, né? Isso. Porque do bolo arrecadado do ICMS, 25% é deles. Então eu tenho 25% para partilhar entre eles. E eu levo em consideração um índice que é calculado inclusive lá pela Secretaria da Fazenda, mas com a participação inclusive da AMAC, sim. Que é a Associação dos Municípios. Eles têm representantes lá, tem prefeitos que são representantes, temos também representantes de outros órgãos que fazem parte. Mas desse bolo dos 25% que sobra a eles, todo ano é feito um cálculo. E desse cálculo, resulta que um município pode ganhar ou perder. E na verdade, e aí não é o Estado que deixou de passar, é que um município em detrimento de outro, pelos critérios que são aplicados, um teve uma melhoria e o outro, infelizmente, é o mesmo bolo, né? Ficou com uma fatia menor. Aí há uma meritocracia, né? Inclusive a questão fiscal também entra nesse bolo, né? Isso, a questão fiscal é importante e isso os municípios têm que levar muito em consideração, que é o fator da economia do município. E essa economia do município, e é até uma certa cultura aqui no Estado, e a gente tenta mudar isso, que é o fato das pessoas, os consumidores, não exigirem a nota fiscal. Você não exigindo a nota fiscal no teu município, não tem como a Secretaria da Fazenda identificar o volume econômico que está girando no teu município. E isso faz parte do cálculo do IPM. Então, os municípios que emitem menos nota, naquele quesito do IPM, que leva em consideração a movimentação econômica dentro do município, ele está perdendo. Os municípios que emitem mais notas fiscais, naquele quesito ele está ganhando. Ô, doutor Clóvis, eu nunca vi uma denominação tão coerente quando se chama tributo de imposto, que para mim o nome mais adequado é imposto, porque ele é imposto. Não é facultativo. Na repartição do bolo tributário nacional, aí eu quero que seja somado os 92 modalidades de imposto. Nós temos no Brasil 92 modalidades de imposto. Eu lhe pergunto, não há uma brutal distorção entre o que é arrecadado para a União superior a 70%, menos um pouquinho de 20% pelos municípios e um pouquinho a mais pelos estados. Ora, o cidadão mora no município, estuda na escola do município, se abastece com a rede de água do município. Quer dizer, essa repartição não é absolutamente injusta. E o pior, apenas para me dar um complemento, quando o governo federal institui um imposto, como foi a CPMF,
para que esse imposto não entre no bolo tributário, ele chamou, foi denominado de CPMF. Não, contribuição não entra no bolo. Quando essa reforma tributária recém-aprovada, que ainda não aprovou nada, ela é apenas uma semente com boas... Aprovado na Câmara, Só né? na Câmara, está no Senado. Há uma perspectiva dessa divisão ser mais equitativa? Como você disse, eu concordo plenamente e eu creio que todos os secretários de Fazenda de todos os estados e os secretários de Fazenda de municípios concordam com o senhor. A distribuição no Brasil ela é muito errada. Como você disse, as pessoas moram no município e o estado, como está próximo do seu município, ele ainda consegue ajudar muito o município. Mas a União, o governo federal, lá em Brasília, ele pouco enxerga os municípios, pouco enxerga os cidadãos lá em seus gabinetes e comete muitas, vamos dizer assim, injustiças, né? E às vezes de aplicar num setor que não precisa tanto como em outro setor que necessitaria mais. Esse bolo de arrecadação que realmente deveria ser muito maior para os municípios e para os estados, ele causa a nossa maior distorção social que existe no Brasil. Nós sabemos que é um dos países mais desiguais do mundo. Essa reforma tributária, ela tem um condão de tentar mudar essa questão da justiça social. Mas eu até fico um pouco preocupado, porque pelo texto e algumas coisas que a gente leu a respeito, e como vocês mesmos disseram, ela ainda está só uma semente, ela não tem nada muito claro, o texto dela ainda tem muita coisa será submetida para a lei complementar. Ela só está dando uma diretriz e na lei complementar que vai ser definida. Então tem algumas coisas que nos preocupam. Uma delas é que vai ser criado um fundo de desenvolvimento regional, que é justamente para poder cuidar dessas distorções na questão social. Esse fundo, a princípio, os estados fizeram um levantamento, todos os estados fizeram um levantamento do que necessitaria de valores para tentar fazer algumas correções, chegaram a um número hipotético de 75 bilhões, mas através de fórmulas matemáticas e tal. O governo federal, nessa proposta, veio com 40 bilhões, o que já é praticamente a metade do que os estados disseram que necessitavam. E aí, como eu até estava conversando com vocês aqui antes nos bastidores, que esse fundo vai ser gerido por um conselho federativo. E esse conselho federativo, que vai fazer parte de todos os estados, ele, a princípio, do jeito que está a proposta, os estados maiores ainda terão mais poder de voto do que os estados menores. Então, eu fico um pouco desacreditado de que realmente esse fundo vai atender o fim específico, que seria aplicar mais onde realmente necessita, nos municípios que realmente precisam mais, e que esse recurso chegue às pessoas que realmente estão necessitando dessa melhora social. Doutor Clóvis, a sua preocupação é procedente, muito procedente. O Brasil é um país desigual, exageradamente desigual. E aqui me recordo, quando participamos da Assembleia Nacional Constituinte, eu e o Narciso, que nós precisamos construir a bancada Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que naquela época o Centro-Oeste também estava na posição desigual, avançou muito. E deu uma quadra no centro-sul do país, né? E para poder a gente ter alguns avanços nas questões econômicas. Porque senão São Paulo queria tudo para ele. Principalmente, o mais ambicioso estado da federação continua sendo São Paulo. Por isso, é motivo de preocupação, sim, se a bancada federal, ou as bancadas desses estados não se unirem para ter uma posição, nós vamos continuar com essa desigualdade, inclusive que já referiu o Narciso, de que o cidadão mora aqui, mas não tem essa contribuição devida. Eu aproveito para perguntar o seguinte, do que você leu até agora, do que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, os estados e municípios em definição, e para o cidadão, eles falam em tirar mais dos ricos, porque o rico, se tirar 5 ou 2%, não está alterando nada na vida dele.
e colocar mais para os pobres, e sempre, como sempre nesse país, a classe média que acaba sofrendo. Como é que o senhor vê isso? Eu também tenho aí uma crítica pessoal minha, né, em relação à reforma, que eu acho que ela poderia ser mais profunda e ela se espelhar mais nos países. Mas, doutor Clóvis, deixa só eu interromper. Mas se nós aprofundássemos já de verdade a reforma, ainda teria, nem o primeiro passo não teria sido dado. Sim, mas vamos ver. Eu acredito Qual é a sua preocupação? a dificuldade. Minha preocupação é realmente essa. Se você for estudar os países mais desenvolvidos, os países da OCDE, os Estados Unidos, né, os países que realmente estão à frente do mundo, eles têm uma tributação muito mais concentrada na renda e no capital do que no consumo. Claro. E essa reforma, ela está diminuindo alguma coisa do consumo e concentrando mais na renda e no capital. Mas é muito tímido. O consumo na origem vai ficar bem melhor? Não digamos, São Paulo é quem processa, cria a indústria e tal. Mas quem vai pagar na origem, quem compra, isso vai melhorar para os estados? O secretário responde daqui a pouquinho, tá bom, secretário? Okay. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. E você, evidentemente, vai continuar conosco, porque o programa já está bom e vai ficar ainda melhor. Até já. Doutor. Ok, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, 31 de julho de 2023. Se você perdeu o primeiro bloco, nós estamos aqui a entrevistar o Dr. Clóvis Monteiro, secretário de Fazenda, secretário adjunto de Fazenda. Como sempre, eu esqueci de falar na abertura, mas ele já está aqui também conosco, Daniel Cabral, preparando ali a caricatura do nosso convidado especial. Daqui a pouquinho, no final do programa, o doutor vai levar para o gabinete dele a caricatura aí a arte estampada pelo Daniel Cabral. O Osmir já vai reformular a pergunta, mas antes disso, viu, Osmir, antes de você formular a pergunta, só para o pessoal que está nos assistindo ter uma noção melhor do que a gente está a falar aqui, é uma reforma que não agrada a ninguém, né? Porque se agrada o importador, aí vai desagradar o exportador. Se agrada o comércio, desagrada a indústria. Se agrada a indústria, prejudica a prestação de serviço. Enfim, como encontrar uma reforma que agrade pelo menos a maioria? Osmir, pode ficar à vontade. Eu quero só fazer uma correção, doutor, do que eu afirmei no bloco anterior. A pergunta que eu deveria fazer é, antes, o imposto sobre produtos era cobrado na origem. Você diz o ICMS? Não. É o ICMS. É o ICMS. Na origem. Agora é cobrado, passa a ser cobrado no destino. Quer dizer, quem compra será mais beneficiado, em tese. É isso que eu queria lhe perguntar. Consta da proposta algo nesse sentido. Como é o modelo hoje? O modelo hoje, parte do ICMS ele fica no estado de origem e parte do ICMS é cobrado no estado de destino. No estado de origem é uma parte menor. As regiões de sul e sudeste ficam com 7%, e aqui no estado do Acre a gente cobra a diferença, que hoje nossa alíquota é 19%, então a gente cobraria a diferença aí e com valor agregado, né? E os outros estados, a alíquota de origem é 12% e a gente cobra a diferença aqui. Na proposta da reforma, a proposta original, antes dessa última alteração que teve, seria para uma transição aí de 10 anos, o imposto passaria a ser cobrado totalmente no destino. O novo imposto, né, que é o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Mas nessa nova proposta ela veio uma transição de 50 anos, para ela ser bem suave. Praticamente nós aqui não veremos ela totalmente no destino, né? Então seria isso. Então você talvez veja, né? Clóvis,
Eu vou lhe chamar de Dr. Clóvis, porque você está com intimidade muito grande com o Osmir. Não precisa. É uma simpatia que eu não sei, esse programa não é para ser simpático nem antipático com ninguém. É para ser sério. Se claro. segue. Doutor Clóvis, tem uma questão que não está preocupando só o Brasil, não. Eu vi essa semana o verde chinês altamente preocupado com a questão da figura geométrica que representa a sua população. Que nós já fomos uma pirâmide, tornamos-nos um barril, e a China está com a população bastante envelhecida, e depois de instituída o controle de natalidade, a China está prevendo problemas seríssimos nos próximos 20, 30 anos. E o nosso país, e o nosso Acre em particular, como é que anda o nosso fundo previdenciário? A previdência do regime geral, ela é toda do governo federal, né? E ela não está contemplada nessa reforma tributária. Ela teve aquela reforma da previdência no governo anterior e é aquela que está posta. A do Estado, que aí compete aos servidores públicos, né? Hoje nós estamos já com ela deficitária já há um bom tempo, desde o do governo passado. E um déficit sempre crescendo? Um déficit crescente. Hoje nós estamos com o governo repassando para cobrir a Previdência 75 milhões ao mês. Esse mês foi transmitido 17 vezes 12, quase 1 bilhão por ano. 75 milhões. Nós temos alguma esperança desse número poder dar uma melhorada, porque nós tínhamos... E já foi pior isso aí, né, doutor? Antes da reforma? Não. No Mas caso antes do tinha Estado, dinheiro depositado no fundo, né? o resultado da reforma, ele vai ao longo do tempo, que ele vai começar a surtir ainda não tem os efeitos Ainda não tem os positivos. efeitos. Mas há essa perspectiva. E um efeito que a gente espera ter mais próximo é que o Estado, recentemente, ele fez várias contratações, né? Contratou Vai equilibrando aí. contratou muita gente, principalmente na área da saúde e da educação. E contratou de que forma? Nós tínhamos muitos terceirizados na saúde e na educação, né? Aqueles contratos temporários e tal. E aqueles temporários, eles contribuíam para o regime geral, o regime de INSS. Assim como os comissionados também. Exatamente. Não há um movimento dos estados e municípios nesse sentido, doutor? Tem alguns movimentos, sim. Mas não é algo que... Porque eles são penalizados duas vezes, porque pagam e que não têm direito a... Exatamente, o governo paga e esse dinheiro acaba indo para o regime recolhimento. geral. Com a contratação, nós vamos começar a melhorar a nossa base de arrecadação, né? Então, a gente espera que em algum tempo a gente consiga diminuir esse valor de repasse do Estado para poder cobrir a Previdência. Que a gente consiga ter uma base maior de pessoas contribuindo para a Previdência. Não há um excesso de aposentadorias precoces no Estado também? Excelente pergunta. Que contribui muito para isso, notadamente na área militar. Sim. E algumas milionárias também, podemos dizer assim. Algumas o quê? Algumas com elevado valor. Sim, elevado valor. O regime previdenciário do militar, ele é bem benéfico, né? Eles se aposentam com pouca idade, com pouco tempo de contribuição e quando se aposentam, passam para, eles chamam de, passa a ser reformado, né? Ele é promovido, né? Então ele começa a receber na Previdência um valor de qual ele nunca contribuiu. A patente a mais. Mas isso foi negociado na reforma passada, né? O governo federal entendeu por essa forma e nós simplesmente tivemos que acatar. Então é algo que, assim, do modelo que foi feito da reforma da Previdência, ela ainda vai surtir efeitos ao longo do tempo, né? Como é a questão de não se aposentar mais pela integralidade do salário que você tinha. Ele vai ser uma média de todas as contribuições anuais. A idade você vai poder se aposentar só quando atingir aquela idade mínima. Para o homem está 65 anos e para a mulher está 60, né? Então, isso ao longo do tempo, a ideia é de que realmente comece a diminuir o rumo da Previdência. Um tempo, né? Mas aqueles que já adquiriram direito agora têm o direito adquirido, né? Respeitado. Intocáveis. Para garantir a integralidade e a paridade, só quem entrou no serviço público antes de 2003.
Sim. Então, quem entrou após 2003 vai ser sempre pela média salarial das suas contribuições. Perfeitamente. E vai que, assim, reduz muito, porque a inflação come muito, né? Eu, por exemplo, que entrei em 2006, quando me aposentar, eu vou ter uma redução muito grande do meu salário. Tem gente que não quer nem se aposentar por causa disso, né? É. Mas a sua resposta está me devendo uma resposta. Sobre, eu falei no bloco anterior sobre quem seria beneficiado se a classe média, se estão cobrando com muita justeza dos ricos, e para os mais pobres seriam os grandes beneficiários. A classe média, como sempre, sofre, né? Sofre a luta entre o rochedo e o mar. A proposta da reforma tributária é não aumentar a carga tributária. O princípio dela, o primeiro princípio dela é não ter aumento de carga tributária. Tanto que ela traz até uma trava. Ela diz que todo ano vai ser revisto as alíquotas e a arrecadação para que se mantenha a mesma carga tributária. Então ela traz isso como proposta. Os estados não vão mais poder fazer isso. É um passo interessante. Isso vai ser definido a nível do Conselho Federativo, e quem vai calcular tanto a arrecadação quanto o ajuste que precisa ter na alíquota vai ser junto com o Tribunal de Contas da União. Então não vai ser simplesmente os órgãos, né, do Conselho Federativo e a participação dos estados e municípios. Não vai ser só, vamos dizer assim, o órgão arrecadador. Vai ter um Tribunal de Contas controlando essa mexida na alíquota. Então, aí, como eu estava dizendo, um dos princípios é não ter aumento de carga tributária, é manter a mesma carga tributária. E aí, um outro quesito dela é realmente desonerar pelo menos um pouco dos menos favorecidos, né, da classe mais baixa. E onerar um pouco mais para a classe mais alta. Um exemplo disso é que hoje não se tem cobrança de PVA sobre aviões, navios, jatos, né, iates. Quem bateu muito nessa proposta na campanha presidencial passada foi o Ciro Gomes. Sim. Então, na proposta vem a inclusão de PVA para esses tipos de aeronaves, né, e embarcações, com a desoneração para aqueles funcionais, como os barcos pesqueiros, né, para quem trabalha. Os motoboys, para comprar moto e assim sucessivamente. Exatamente. Então ele tem algum viés de aumentar um pouco a arrecadação em quem tem mais propriedade, né, e diminuir um pouco para a classe baixa. Um aspecto importante, tem uma proposta lá de cashback. O cashback é aquela devolução, né? Uma devolução de parte do imposto pago para as pessoas cadastradas naquele cadastro único de baixa renda do governo federal. Então, aquele do que ele consumir, aí vai ter uma certa lista de produtos, né? De produtos essenciais, do que ele consumir e tiver registrado no CPF dele, o governo vai devolver aquele imposto que recolheu para ele. Essa é uma forma de desonerar o imposto da classe baixa. Tem outra coisa aqui, mas se permitam aí. Por exemplo, há uma cobrança no Brasil indireta que devido. Primeiro ponto positivo que eu acho nessa reforma é o brasileiro saber quanto é que está pagando de imposto por cada produto. Ele vai no supermercado, né? Aí faz lá as suas compras, R$500, vem R$500 do produto e o imposto embaixo, não é isso? Vem o imposto definindo. Como já é direitinho, detalhado ali. Como já é nos Estados Unidos e outros países que funciona dessa forma. Agora eu quero, só para complementar, como nós temos como corrigir, por exemplo, um rico vai lá, compra uma caixa de sabão, aí paga 10% de imposto. Não foi nem ele que comprou, mandou a empregada comprar, né? Aí paga 10% de imposto, que não representa absolutamente nada para ele. Aí o pobre, muito pobre, compra uma caixa de sabão, paga o mesmo 10% de imposto, que é muito para ele. Mas ele já esclareceu. Ele já esclareceu na primeira ou segunda resposta que ele deu. É porque o imposto sobre o consumo, ele não distingue o pobre do rico. Se você compra 1 quilo de arroz para mim, e o meu vigia da minha casa vai comprar 1 quilo de arroz, paga o mesmo imposto. É por isso que o imposto... proporcional à renda tua, quando ele paga muito mais. Muito mais. Isso aqui é o maior absurdo no Brasil de que
um ultra empresário, que a empresa teve 5 bilhões de lucro por ano, ele transfere os dividendos para a pessoa física sem pagar imposto, Osmir. Esse aqui é um absurdo. Nessa reforma tem a previsão Tem. de cobrança sobre os dividendos. E como eu estava falando no bloco anterior, e que eu achei que a reforma poderia ser um pouco mais profunda, seria nesse sentido. De aumentar, sim, o imposto sobre o patrimônio, né, sobre as rendas, né, e diminuir drasticamente sobre o consumo. Ela tem uma previsão de diminuir algo, mas é muito pouco. Né? Esse é o problema. Eu acho que deveria ser muito mais. Eu concordo plenamente, que é uma verdadeira insensatez você cobrar esse imposto, tanto para o mesmo valor para o rico e para o pobre, né? Porque a questão do tributo, vamos pensar assim, vocês dois, né, que eu sou menino aqui perto de vocês em relação a vocês. Somente ele, que é muito mais velho que nós. Vocês que participaram da Constituinte, né? Mas eu entendo como um fim do Estado é atender o social. E o social, o social bendito, né? O social, o povo, né? Sim. De tanto o rico quanto o pobre. Mas ele trazer justiça social, né? E uma forma de trazer justiça social é você começar a criar critérios para poder diminuir a desigualdade social. Né? E vários países entendem isso. O melhor critério para você conseguir reduzir a desigualdade social é a tributação. É você pegar de quem uma parte maior de contribuição de quem é mais abastado e pegar uma parte menor de quem é menos abastado, né? Proporcionando a ele que ele tenha um crescimento social e pelos méritos dele. Né? Doutor Cláudio, quem nos salvou na Constituinte e que está nos salvando pós-Constituição, quando nós estávamos negociando, e eu era do baixo clero, as minhas opiniões valeram tão pouco na Constituinte que nenhuma das minhas propostas foi aprovada, tanto eu 3-0 no DIAP. Não, mas aquilo é uma visão da esquerda sobre você só. Então, não se preocupe de Muito obrigado pelo elogio, mas eu dispenso. Mas foi na isso aí. Câmara Departamento dos Deputados, Intersindical. Na Câmara dos Deputados, se nós pegarmos o Estado de São Paulo, que numa negociação na Constituinte passou a ter 70 deputados, né? O Estado de São Paulo sozinho tem mais deputados federais de que 10 estados do Nordeste. Agora, quando chegava no Senado, aí nós mostrávamos a cara, né, Osmir? Não, mas na Constituinte não havia Sim. distinção. Não, havia distinção. eu estou me referindo para o Senado. Hoje, pós-Constituinte, né? Pós-Constituinte, a Câmara tem que bater continência para o Senado dos estados periféricos, que eu chamo assim, Acre, Rondônia, Piauí, Maranhão, porque cada estado tem 3 senadores e o estado de São Paulo tem 3 senadores. Tanto é assim que, se você observar, o presidente do Senado no Brasil, historicamente tem saído do Nordeste, porque ele lá com os 12 estados de São Paulo, do Nordeste, 12 vezes 3, 36, já dá quase a eleição do senador. Mas deixa eu fazer uma observação sobre isso. Mas o problema todo é que os estados periféricos no Senado, eles passam a ser devedor de favores ao governo federal, senão não repassa nada também para o Estado. Aí fica um problema seríssimo. O jogo político E assim a gente fecha o segundo bloco e avança para o terceiro daqui a pouco. E você, claro, vai continuar conosco, porque você gosta de nos prestigiar, você gosta de se manter bem informado. Até já. Ok, estamos de volta agora com o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje, nesta segunda-feira. Que Deus nos conceda uma semana de paz. Se você perdeu os 2 primeiros blocos, nós estamos aqui a conversar com o Dr. Clóvis Monteiro, secretário adjunto de Fazenda, a Cefaz.
Secretário, talvez baseado na curva de Laffer, aquele economista norte-americano que adotou a teoria de que você, fazendo algumas concessões, pode aumentar a arrecadação, ou seja, cobrando menos pode aumentar, pode ter mais. O governo do Acre, recentemente, o governador sancionou lei que vai beneficiar a indústria, o comércio, a prestação de serviço, o agronegócio. O senhor acredita que a curva de Laffer pode fazer sucesso também aqui, ou seja, cobrando menos, podemos arrecadar mais? Acredito perfeitamente, sim. Uma medida que o governo sempre traz, né, de você beneficiar alguns setores para que esse setor possa crescer. E nesse sentido é que a gente faz, né, a gente, para conceder um benefício fiscal, a gente faz diversos estudos, né, do impacto que vai ter na arrecadação, da margem que a gente pode ter de renúncia de receita e a expectativa do ganho que a gente vai ter lá na frente. Ou seja, estimular aí o consumo. Mas, doutor Clóvis, mas aí não é a origem da chamada guerra fiscal? Hein? É a origem da guerra fiscal. Aí, quer dizer, porque um dos objetivos dessa reforma também é de eliminar a guerra fiscal. Quer dizer, por que é que as grandes empresas, mesmo as estrangeiras que pretendem se estabelecer no Brasil, se amontou em São Paulo, no Mato, Minas Gerais e Rio de Janeiro, enquanto aqui no Acre nós tínhamos campo aberto para estabelecimento de indústrias, de grandes indústrias, até pela proximidade nós temos aqui com o Pacífico. E pelas isenções. Quer dizer, porque uma das preocupações, porque na guerra fiscal, os estados pobres, os estados pequenos vão sair sempre perdendo. Sim. Assim, coisas pontuais, né? Por exemplo, coisas que alguns estados fazem. Recentemente, nós editamos uma lei para isentar do IPVA do primeiro ano, o primeiro IPVA, os veículos que vão ser comercializados na época da exposição. O pedido que a CISA fez a nós, que na época da exposição, de movimentar o negócio na economia realmente no parque de exposição, então nós vamos conceder a isenção do primeiro emplacamento, do IPVA. É uma medida pequena que realmente só para o Estado e que a gente espera que movimente um pouco mais a economia local. Então, assim, são pequenos ajustes que o Estado faz aqui e ali. A questão da guerra fiscal, realmente, assim, com os estados grandes, a gente não consegue nem brigar. Ele faz uma renúncia enorme lá de bilhões que para ele, no orçamento dele, não vai fazer tanta diferença e ele acaba conseguindo levar uma indústria grande. Nessa proposta de reforma tributária, ela está para acabar com os benefícios fiscais. Os benefícios que terão serão dados de forma geral para todo o país. E os benefícios das empresas que possuem já hoje, né, que irão se encerrar quando entrar na totalidade a reforma, eles têm uma previsão para a partir de 2032, ela já está totalmente implementada, eles teriam um fundo de compensação. Mas aquelas empresas que fizeram os seus investimentos com aquele benefício de que iria ter uma certa redução nos seus impostos, então elas terão uma compensação através de um fundo da União. Eu acho que essas questões de isenções pontuais, eu sou favorável. Agora me diga, tira uma dúvida, que eu não li nada a respeito. Parece que eles querem acabar também com os fundos constitucionais que foram criados durante a Constituinte de 88, que aquilo que Narciso se referiu antes. Nós tivemos que juntar, como eu falei, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, para enfrentar as bancadas Sul-Sudeste. Né? Por exemplo, houve uma troca. Nós concordamos em aumentar de 60 para 70 do número de deputados. Que eles queriam 100. Mas para apoiar os fundos constitucionais, que são aqueles fundos que destinam Fundo Constitucional do Norte, do Nordeste, FCO, e do Centro-Oeste, que são recursos altamente subsidiados para a indústria. Inicialmente foi para a indústria, depois foi para comércio, e não sei se hoje foi para serviço, que é para promover o desenvolvimento dessas regiões empobrecidas, ter dinheiro mais barato. Né? Então eu pergunto, esses fundos constitucionais, eles vão acabar?
E esses específicos, sim, porque eles estão ligados diretamente à arrecadação do IPI. E o IPI é o imposto que irá assumir, né, com essa reforma. Aí a substituição dele seria o Fundo de Desenvolvimento Regional, que ele é para ser repassado aos estados e os estados fazerem o seu desenvolvimento e a aplicação principalmente em infraestrutura, né? Pois e mas isso é um motivo preocupante para nós. É muito preocupante. Principalmente se for o conselho que você está falando lá, que vai ter o voto aí proporcional à população. Osmi, é complicado. É muito preocupante. Não é em socorro do doutor Clóvis, mas apenas para lembrá-lo. Você se lembra na Constituinte a pressão de São Paulo para acabar com a Zona Franca de Manaus? Sim, claro. Uma coisa terrível. Terrível. Comandado pelo senhor José Serra, faço questão de dizer aqui. Aí, agora nessa reforma tributária, acabar com a Zona Franca também teve... Quase passou. Quase passa. E assim, não é que... Aliás, a Zona Franca mesmo já não existe mais. Não agora é que o polo não industrial. existe. Não, mas é um outro nome agora, o polo industrial de Manaus, né? Sim. As motos do Brasil quase todas são fabricadas em Manaus. Existem isenções. Então, tem uma previsão que ainda não está tão clara ainda aqui nessa reforma de como vai ser a preservação da Zona Franca de Manaus e das áreas de livre comércio, como aqui no estado do Acre a gente tem, né? Ela tem uma proposta lá, mas ela está muito, como eu posso dizer, muito incipiente, muito indefinida, vai levar para a lei complementar, mas como a base do diferencial da Zona Franca é o IPI e ele vai acabar, então eles ainda estão tentando achar uma fórmula de como vai compensar a Zona Franca de Manaus. Mas ainda não tem essa fórmula pronta. Essa reforma tributária, eu ainda acho que os nossos representantes no Congresso Nacional deveriam vir aqui para o Estado para ter uma ampla discussão nos setores industriais, comerciais, setores técnicos do governo, né? Para a gente ver, porque uma parte lá talvez não entenda muito bem disso. Sim. E por que não se assessorar com o pessoal do próprio governo, junto com o pessoal que produz, né? Da agropecuária, industrial, comercial, para analisar o que foi aprovado até agora e dizer, olha, isso aqui é bom continuar ou não. Eu acho que o pessoal está devendo isso. Sim. Só pegar esse gancho, nós fizemos um convite para o senador relator no Senado da reforma da Previdência, que é do Amazonas, né? O Eduardo Braga. Nós estamos fazendo um convite a ele, a assessoria dele ainda não confirmou, para a gente fazer uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Isso você faz junto com o nosso sindicato dos auditores, que estamos também muito preocupados com essa reforma, e juntamente com o presidente da Assembleia, nós encaminhamos esse convite a ele, estamos aguardando uma resposta para ver se vamos conseguir trazer uma audiência pública. E aí sim, convocar todos os setores envolvidos para a gente discutir e debater alguns pontos que são prejudiciais ao Estado. Doutor Clóvis e o Eduardo Braga, ele tem uma certa simpatia com o nosso Estado. Sim. Eu me tornei conhecido do Eduardo Braga quando ele não sonhava nem ser político, quando ele veio aqui representar uma revendedora de tratores. E como eu acho que já está terminando o horário, tá, Márcio? Tá, mas dá tempo ainda do senhor fazer. Eu quero dizer para o senhor aqui, da satisfação por trazer esse assunto a debate, né, Osmir? E esse assunto vai evoluir. Ele tem uma grande vantagem, o que já até então foi aprovado, é que nada do que foi aprovado vai prevalecer antes do final do atual mandato do presidente Lula. Sim. O que é uma garantia que não tem interesses eleitoreiros envolvidos na questão. Pode ter interesses econômicos. E a minha pergunta, o Acre tem uma equipe preparada para nessas reuniões que faz com o CONFAZ no Brasil inteiro defender ativamente os interesses do Acre? Sim. Tem? Temos tanto eu como o meu corpo de apoio, o secretário Amarísio, né, que não pôde estar presente. Nós temos acompanhado as discussões no CONFAZ, temos levado as nossas propostas lá, tanto CONFAZ quanto o CONCEFAZ,
E, assim, o Concefaz construiu vários quesitos em relação a todos os pontos da reforma tributária e encaminhamos para o Congresso. Poucas delas foram ouvidas. E a nossa esperança agora é encaminhar ao Senado, como vocês mesmos colocaram, né? No Senado é diferente. É diferente. É paritário, é 3, cada estado tem 3. Então a nossa esperança é que os nossos pontos críticos que nós levamos para o Concefaz sejam ouvidos no Senado. E qual a maior crítica que você faz com relação a essa reforma? A principal delas é o Conselho Federativo. Esse Conselho Federativo Porque que está dando muita confusão. Porque o Conselho Federativo ele vai ser um órgão muito poderoso. Sim. Ele vai direcionar a arrecadação, ele vai gerir os fundos, ele vai definir propostas de lei complementar. Então ele é um órgão muito poderoso. E se os estados menores tiverem menos representação que os estados maiores, nós vamos continuar nessa mesma questão do Brasil ser desigual. Os estados que são grandes e que têm muita riqueza vão continuar mandando, em detrimento dos estados menores que têm aí a sua população que não tem um PIB tão bom quanto um estado grande. Mesmo que de forma resumida, secretário, qual é o outro fundo? Nós falamos só de um, não foi? São dois, Sim, né? São dois, né? É o Fundo de Desenvolvimento Regional. Isso. E o outro fundo é de compensação dos benefícios fiscais, que a proposta é acabar com eles, mas aí a União vai destinar um valor para compensar aquelas empresas que fizeram grandes investimentos, contando com aquele benefício, né? Fez nos seus cálculos, os seus investimentos e que poderia contar com aquilo. Entendi. Doutor Narciso, suas considerações finais, por Eu quero gentileza. apenas, em nome de você e do Márcio Nunes, eu e o Osmi estamos convidando para, na evolução dessas propostas, que a partir de agora o Eduardo Braga, hoje mesmo assisti uma boa reportagem sobre ele estar conversando, já tem algumas propostas de mudança que já estão sendo aceitas, e cada uma mudança dessa não vai desfigurar o que já foi aprovado, mas certamente o objetivo é melhorá-la. Melhora o norte, né? Que ela está seguindo. É porque eu, durante o tempo que estive no Congresso, o maior discurso que eu sempre ouvi, até de líderes importantes, né? Inclusive do próprio Sarney, na época presidente, ele dizia: enquanto nós tivermos Norte e Nordeste empobrecidos, o Brasil jamais será uma grande nação. Que é absolutamente verdadeiro, né? Você não pode ter uma grande nação onde tem um monte de miseráveis. Né? É como aqui a questão acriana. O cara quer preservar a floresta, né? Preservar a floresta de qualquer maneira, sem levar em conta que até agora a preservação da floresta não tem dado condições de melhoria de quem vive debaixo dela. Não é isso? Então nós precisamos, quer preservar, como nós vamos preservar? Essa população precisa sair da miséria. Eu, quando fazia campanha política, que eu até a Foz do Breu, eu sentia como se estivesse vivendo no século XIX. Nem dinheiro circulava, era escambo. Como é que nós vamos? Outra coisa, os nossos indígenas não querem mais apito. Quer telefone celular, né? Quer iPhone, quer ter um... Por que não autorizar eles explorarem sob controle do governo para evitar a devastação? A mesma coisa nascida a questão de mineral, exploração de minério e tal. Autoriza, o governo tem mecanismo para autorizar, acompanhar, né? E o próprio índios negociarem com os que entendem do assunto para dar condições para eles. Concordo plenamente. Aí não, agora deixando todo mundo aqui com interesses econômicos por trás disso, notadamente dessas ONGs. A maior parte dessas ONGs, eles fazem biopirataria. Eu fiz uma proposta lá de criar uma CPMI que está tendo agora. Agora, somente agora. Somente agora. 40, quase 30 anos depois. Eu apresentei e não aprovaram. O Acre foi um dos, só para concluir, o Acre foi um dos que perdeu muito com isso. Por exemplo, quando fizeram
pirataria da seringa. Vieram aqui levar a toda a Amazônia, eu diria. Estão fazendo agora do açaí também. Mas para concluir, eu só agradeço a sua presença. Muito obrigado, foi muito bom. E como disse o Narciso, eu acho que nós devemos, à medida que evolui, se você estiver disposto a nos dar essa satisfação, à medida que vai evoluindo a reforma tributária, pode vem quando vir aqui para explicar à nossa população o que isso significa para o cara que ganha um salário. Pois é, antes de mais nada, quando eu falei para os senhores que a Zona Franca tinha acabado, mas na verdade só uma nomenclatura, né? De 67, 56 anos depois, devido a tanta pressão do Sul e do Sudeste e também do Centro-Oeste, mudaram para o polo industrial de Manaus, que na verdade é o polo industrial do Brasil, lá em Manaus, né? De lá para o Brasil e o mundo. Deixa eu só fazer aqui um esclarecimento. Quando nós estávamos elaborando a nossa Constituição, o Osmir, é porque o Osmir, tudo que eu faço, ele reclama. Tudo? Ele nada, contesta. Não é assim. O próprio Ulisses Guimarães disse que eu posso criticar a nossa Constituição, Mas eu concordo, não posso senhor. desobedecê-la. Eu Você critico está fazendo uma crítica, né? obedecendo. Você está fazendo uma crítica, né? Pronto. Com relação à nossa Amazônia, e nós estamos falando no ano em que o planeta Terra está mais aquecido historicamente. Isso é um grande argumento para os xiitas ecológicos. Isso. Para os xiitas ecológicos. O nosso, quando eu estava na Constituinte, quem era o nosso professor que reunia a nossa bancada inteira era o Roberto Campos, autor do célebre Lanterna na Popa. Porque para mim o brasileiro de um nível médio para cima que não leu Lanterna na Popa, não entendeu o registro econômico do mundo É porque inteiro. eles não fizeram a publicação necessária para isso. É. Aí o que é que acontece? Ele dizia, o problema do Brasil ainda é que não aprendeu a transformar recurso em riqueza. Isso. A Amazônia é o maior celeiro do mundo em recursos naturais. Ou nós temos um governo que diga, vamos transformar os recursos contidos na Amazônia em riqueza, que nós voltamos a ser a sexta economia do mundo e não a 12ª, que voltamos a ser novamente, porque nós temos 20% da água doce do mundo. Nós temos a maior floresta tropical do mundo. As maiores riquezas minerais. A maior riqueza mineral. E maior quantidade de terra agricultável. Então só está nos faltando fazer esse transporte de recurso e riqueza. Porque você divide riqueza, mas não divide recursos. O doutor Roberto Narciso, eu gostei, rapaz, tá aí. Como é que tu disse que eu Osmir, gosto de ti, Osmir, cara? Narciso e amigos, o doutor Roberto só não imaginou que anos depois o neto dele seria satanizado por estar fazendo o correto, por estar fazendo o certo, né? Tá aí, presidente do Banco Central. Daniel Cabral, poxa, gentileza, vem para cá. E hoje nós, só para complementar Sim. e pegando esse gancho, o Brasil é um grande exportador de commodities, né? É bom por um lado, mas seria muito melhor se nós exportássemos já o produto manufaturado. Claro, claro. Aí Muito mais ficaria riqueza. riqueza aqui, né? Geraria emprego e fazia circular a Aí economia. seria o natural Nós com a mandamos riqueza. commodity para lá Aí e recebemos manufaturado aqui. Exato, e pagamos. Pagamos. De um produto que saiu daqui. Ô, doutor Clóvis Monteiro, eis aí o seu presente, a sua lembrança do programa feita pelo Daniel Cabral. Muito obrigado. Nosso jardim. Está aprovada a arte? Está aprovadíssimo. Muito obrigado. Certamente o doutor Marísio Freitas está ainda mais orgulhoso do senhor. O senhor representou a Cefaz muito bem, com muita maestria, mostrando claramente que conhece muito do assunto. Foi claro, né, Osmir? Bem objetivo, não conversou muito, foi direto ao assunto. Foi bem didático. Gostei muito disso, didático, muito bem. Parabéns, secretário. Eu que agradeço a oportunidade por estar aqui com vocês. Essa conversa é, assim, eu acho fundamental. É importante que a população conheça cada vez mais, né, como funciona o Estado, como funcionam os órgãos e principalmente a questão mais importante, né, que é a que toca no bolso. Então, assim, a Cefaz está sempre à disposição no que se a gente precisar de dar esclarecimentos, que a gente puder vir aqui, conceder entrevista. E estamos lá também com a porta do gabinete aberta a qualquer momento para recebê-los, para poder trocar uma conversa ou até simplesmente para tomar um cafezinho lá conosco. E a Cefaz se faz presente também na Expo Acre 2023. Sim, com certeza. Estaremos lá, estaremos
lançando, como eu até falei, nós fizemos uma lei de isenção do IPVA Isso. para o momento da Expo Acre e da Expo Juruá, para todas as concessionárias que fizerem vendas nesse período do primeiro emplacamento. Nós também editamos uma lei de isenção de hortifrutis, que é para beneficiar o pequeno produtor do estado do Acre, porque o seu produto chegue mais barato no mercado e também para poder ajudar a população com um produto mais barato. Isentamos também agora recente as taxas de abertura de empresa e modificação, né, alteração contratual, baixa, então para poder melhorar o ambiente de negócio. Bem rápida. Doutor, a Expo Acre daqui do Acre, aqui em Rio Branco, eu espero um bom sucesso. Cruzeiro do Sul tem condições de fazer um Expo Juruá? Isso, Expo Juruá. Essa aqui é bem a 10ª ou a 10ª. Proporcionalmente está muito bom. A do ano passado, nós tivemos presente aqui e lá no ano passado, e do ano passado lá foi um estrondo. Foi assim, mesmo? superou em Não muito leve a sério não, porque ele quer desfazer de mim. É mais um investido, né? É mais um investido. Mais uma crítica aqui. Doutor Clóvis, foi um prazer receber aqui. Sucesso. Muito obrigado. Agradeço também, em nome de toda a equipe. E assim a gente encerra o programa de hoje, torcendo para que Deus nos conceda uma semana de paz, de harmonia e de prosperidade. Muito obrigado a todos pela audiência. Boa noite e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.